Aqui, quando as pessoas tratam desta questão do amor presente ou da relação amorosa, há uma grande confusão da nossa parte. O que sabemos sobre o amor? O que é o amor? O amor é um sentimento, é a presença da expressão de um sentimento dentro de uma emoção. O amor é uma lembrança. Quando eu tenho um quadro, uma imagem, uma fotografia de alguém lá na parede ou na tela da mente, será o amor a lembrança de alguém? Alguém que amo? Quem é a pessoa que eu sou para amar? O que é o amor? O que sabemos sobre relação amorosa? Na verdade, o que nós sabemos sobre as relações. Quando olhamos de perto aquilo que nós chamamos de amor, nós temos presente afeição, carinho, prazer, conforto. Algo presente em uma relação chamada amorosa que nós não temos em uma relação onde não está presente esse carinho, essa troca, essa afeição, esse prazer. Quando você está em uma relação com alguém, em que nível se encontra esta relação? Ela é uma relação de negócios? Ela é uma relação de amizade? Ela é uma relação amorosa? Então, nós temos diversas formas de relações. A relação amorosa, ela é diferenciada. Mas o que de fato temos de especial nesta assim chamada relação amorosa? É a presença da cumplicidade, é a presença do acordo, é a presença da troca, é a presença da intimidade. É o que temos naquilo que chamamos de amor nas relações. Mas aqui a pergunta é: nesta relação, que é a relação amorosa, não acontece também atritos, divergências, conflitos? Não acontece também rancor, raiva, arrependimento, posse, controle, ciúme, dependência emocional? A resposta é simples. Todos nós temos uma resposta para isso. Nós sabemos que o que chamamos de relação amorosa consiste na presença destes dois lados. Um lado positivo, prazeroso, claro, luminoso, e um lado escuro, doloroso, aflitivo e de sofrimento. Portanto, o que nós conhecemos por amor está dentro de um princípio de prazer e dor, de alegria e tristeza, de felicidade e infelicidade, de recompensa, gratidão e também traição,
e desprezo. Portanto, estamos diante de um padrão de comportamento nas relações em dualidade. Aqui o que temos dito para você é que a vida como ela acontece, não como o pensamento em nós representa a vida acontecendo. Ela acontece livre deste peso de dualidade. Algo presente na vida que é desconhecido de todos nós. Porque é algo que está presente fora daquilo que é conhecido, fora do padrão da experiência, do conhecimento, do pensamento. Aquilo que nós conhecemos por amor está dentro do conhecido, do conhecimento e da experiência para a pessoa. Mas o que é a pessoa? Quando falamos de relação, nós temos que compreender que a relação é sempre entre duas coisas. Entre a pessoa e aquilo com o qual ela está se relacionando. O que chamamos de relação amorosa são relações entre pessoas. Mas o que é basicamente uma pessoa? Uma pessoa é alguém presente neste instante que não é outra coisa presente neste momento a não ser aquilo que o pensamento representa sobre ele ou ela. Primeiro, para compreendermos esta questão da relação amorosa, temos que compreender esta questão da relação entre as pessoas. E a compreensão da relação entre as pessoas requer a compreensão da verdade da pessoa. O que é a pessoa? Quem é você? Por que há em nós esta contradição de sentimento, de sensação e emoção dentro da relação? Porque está presente em nós o conflito e a contradição interna dentro de nós mesmos da dualidade. Você se vê como alguém e vê o outro também como alguém. Como alguém, você se vê na esperança, no desejo, na busca do prazer, na busca da aceitação, na busca do reconhecimento. Como pessoa, você também se vê no medo, na ansiedade, se vê com preocupações, também em estados de insegurança, de desespero e infelicidade. A verdade do eu, deste mim, desta pessoa, é a verdade de um padrão de existir como alguém na dualidade, se vendo separado da vida, se vendo separado do que está querendo encontrar para ser feliz, para se realizar, para se preencher. Portanto, a verdade da relação entre pessoas é a verdade da presença da contradição, da dualidade. E nesta dualidade está presente, naturalmente, a desordem, a confusão, o conflito e o sofrimento. Apesar de momentos de prazer, de preenchimento, de satisfação, de realização que o outro me dá,
Ele me dá enquanto recebe de mim. Então há uma troca. É recíproco a forma como eu o trato. O que recebo dele ou dela, ofereço para ele ou ela. Você gosta de mim, você me ama. Enquanto eu te amo, enquanto eu te trato do jeito que você espera, que você busca, que você aguarda de mim, espera de mim, anseia ver em mim. Portanto, o que nós chamamos de relações amorosas são relações centradas em prazer e dor, apego, dependência, desejo, satisfação, medo, posse, inveja. Qual será a verdade do amor? Desconhecemos. Será possível a presença do amor na relação? A presença do amor na relação é a verdade da relação. No entanto, a verdade da relação, onde o amor está presente, a pessoa, o eu, o ego, não está. Nós não sabemos o que é amar, porque existimos neste existir de alguém que precisa ser amado, que precisa ser aceito, que precisa ser apreciado, reconhecido, protegido, cuidado e assim por diante. Podemos conhecer a verdade do amor. A realidade do amor se revela quando o eu não está, quando o ego não está. O seu encontro com a verdade do amor na relação só é possível quando você não é mais esta imagem que o pensamento estabeleceu em você e que lhe faz acreditar que você é alguém. A crença é que você existe como uma pessoa. Portanto, você e a autoimagem é a presença deste ego, deste mim, desta pessoa. Esse sentido do ego é, por natureza, uma ilusória identidade que se vê presente na experiência, se vendo como o centro de tudo que ocorre à sua volta. Este autocentramento é o sentido do ego, é o sentido da pessoa. Este centro, ele se vê separado da própria vida. Ele se vê separado do outro. Ele se vê dentro dele mesmo em contradições, em conflito, com problemas, dependendo, procurando, buscando algum nível de prazer, de preenchimento, de realização externa. Esta é a vida da pessoa. Esta é a vida do ego. Então nós precisamos investigar isto. Esta autoimagem é você. Quando você se relaciona com alguém, se ele lhe dá, lhe oferece, lhe oferta algo que lhe preenche, você o ama. Mas no momento em que ele nega, você se afasta dele. Ou você odeia ele.
E aqui estamos apenas diante de um jogo entre imagens que se amam, que se odeiam, que em alguns momentos são imagens amigáveis ou inimigas. Portanto, esta é a relação entre pessoas. A realidade divina, a realidade do amor, é algo que floresce quando temos o fim da autoimagem. O fim dessa ilusão de alguém presente na experiência da relação. O fim desta autoimagem é o fim desta pessoa. Então nós temos a realidade deste ser, que é a verdade de sua real natureza presente, de sua divina natureza presente nesta relação com ele ou ela. Agora, esta qualidade de relação não é entre dois, é a presença da comunhão. Esta é a verdade da relação amorosa. Mas nós desconhecemos isso, porque isso não está dentro do campo do conhecido, do campo do eu, do campo do ego. Uma vez que a verdade deste ser, que é você em sua natureza real, em sua natureza divina, esteja presente. Uma vez que temos a presença desta verdade, desta natureza que é a natureza de Deus, não temos mais esse sentido do eu, do ego, desta pessoa, desta autoimagem. Isso requer saber o que é lidar com o momento presente, nesta relação com ele ou ela, com a vida, com nós mesmos, sem o padrão do comportamento, do pensamento. Este elemento presente em você, que lhe faz ter amigos, inimigos, pessoas de quem você gosta, pessoas de quem você não gosta, pessoas que você ama e pessoas que você odeia, é basicamente o pensamento. É o pensamento que lhe dá a referência de quem o outro é, de quem você é, do que a vida representa. O pensamento é esse elemento. Mas essa visão particular do pensamento é uma visão equivocada da memória, da lembrança, do passado. Quando você tem um amigo, ele é seu amigo porque você tem dele um modelo de pensamento que se ajusta a você, a sua autoimagem. Enquanto aquele amigo, que é uma imagem que você tem dele, estiver se ajustando à imagem que você faz sobre quem você é, sobre o que você merece, sobre a importância que você tem, sobre o valor que você representa nesta relação, esta amizade continuará. No momento em que for rompido esse padrão que você idealizou do que se faz necessário nesta relação, para você, para esta identidade que é o eu, o ego, no momento em que isso for quebrado, esta relação de amizade será rompida. Então você irá se afastar daquela pessoa ou até se tornar inimigo dela. Se ela romper esta aliança, este contrato, se ela não aceitar
se ajustar ao que você espera, ao que você deseja. Reparem que é exatamente assim que ocorre em nossas relações, inclusive nestas assim chamadas relações amorosas. Isso explica porque existe tanta suspeita, medo, dependência, carência, busca de segurança, apego. Notem, nada disso é amor. E, no entanto, nós chamamos de amor. Nós desconhecemos a beleza deste real amor, desta vida livre do ego, desta vida livre do medo, desta vida livre do pensamento. Portanto, o que é o pensamento? O pensamento é essa estrutura, toda essa estrutura de vida para a pessoa. É a presença do pensamento. Toda essa representação aí vem do passado. É com base no passado que estas relações estão acontecendo. Porque estamos vivendo das lembranças, das memórias, das recordações, das experiências passadas dentro destas relações. Estas relações são meros relacionamentos entre ideias, crenças, conclusões. Esses relacionamentos entre pessoas são relacionamentos de acordos entre imagens. Isto não tem nenhuma relação real com a presença da verdade divina, com a presença do amor. Nós estamos vivendo no pensamento, pelo pensamento. E como o pensamento em você é o elemento que está determinando a vida como você conhece, você, nesta autoimagem, está apenas se mantendo na ilusão de um dia encontrar a paz, a liberdade, a alegria, a felicidade no amor. O amor não é algo para ser encontrado. O amor não é algo que a pessoa encontra em uma outra pessoa. Uma vez que fique claro para você que a pessoa é apenas uma construção do pensamento, que ela tem sobre ela mesma, que você tem sobre você, fica bastante claro que se há uma realidade na vida, além de tudo aquilo que é conhecido pelo pensamento, e se esta realidade é descoberta, sim, nós temos nesta vida a possibilidade da real presença do amor na relação, do amor na vida, como a vida é relação, e não consiste mais de relacionamentos entre imagens, esta vida real é a vida divina, é a vida do seu ser. Você nasceu para, nesta vida, assumir a verdade do amor, da felicidade, da liberdade, desta alegria e desta paz, desta vida divina. É quando esta vida divina está presente. É quando o sentido do ego não está, que você floresceu em amor.
Não há alguém presente quando o amor está presente. E quando o amor está presente, esta relação com o momento presente é real. É só quando, então, a partir desse instante, você sabe o que é o sentir, o agir, o pensar. O que é o pensar? O pensar é lidar com esse instante livre do passado, livre exatamente da dependência do modelo do pensamento. O que é o sentir? É lidar com este instante livre deste elemento que vem do passado, que vive nesse gostar ou não gostar, neste querer ou não querer. O que é a ação? A ação é este atuar no momento, sem a reação da memória, sem a reação do passado, sem o modelo do pensamento, que nos impulsiona a fazer ou não fazer. Não existe mais este eu na ação. Quando o eu não está, temos a presença deste mistério divino. Então, uma energia nova está presente. Esta é a energia do amor, quando o ego não está. Aqui juntos nós temos tocado com você em diversos assuntos, todos ligados à beleza deste encontro com a verdade divina, com a verdade do amor. Portanto, nós podemos, nesta vida, assumir a verdade da vida sem o sentido de alguém presente. Podemos, nesta vida, ter plena ciência de que ele ou ela é, em sua própria natureza essencial, a verdade do nosso próprio ser. Podemos tomar ciência com clareza de que há uma realidade presente e que esta realidade é a única realidade, que é a verdade de Deus. Podemos olhar para o outro sem o passado, sem as memórias e lembranças. Podemos lidar com o momento presente sem a ideia do que eu deveria ser, do que eu teria sido, do que eu posso vir a ser. Será que podemos lidar com este momento presente, vendo a beleza daquilo que está presente aqui e agora, sem qualquer ideia de alguém, nesta dependência, nesta busca, nesta carência, nesta necessidade de ser satisfeito, de ser preenchido, de ser querido, de ser amado? Quando temos a verdade daquilo que está presente aqui e agora, a realidade daquilo que é imutável, a realidade daquilo que é atemporal, daquilo que não faz parte do pensamento, não está mais neste modelo de separação, de dualidade. Nós estamos diante da beleza. E esta beleza é a presença do amor. E o amor é a presença da felicidade. Não há mais qualquer movimento de busca. Quando você olha para uma flor, ela apenas exala o seu perfume. Ela não tem nada para receber de você.
ela não precisa receber algo de você. Ela está ali, exalando seu perfume. Assim é a presença deste amor. Ele não busca, ele não procura, ele não espera, ele não aguarda, ele não tem esperança, ele não se desespera. Aquilo que está presente aqui, como sendo a realidade divina, é a realidade deste ser, que é amor. Podemos, nesta vida, assumir a realidade deste ser. Podemos, como uma flor, apenas perfumar, sem este sentido de alguém presente. Isto é possível. Eu quero afirmar isto aqui para você. Mas você precisa tomar ciência por si mesmo desta afirmação. Não pode ser uma ideia, um conceito, uma crença. A afirmação é: você, em sua natureza essencial, é a verdade de Deus. E se ela está presente, esta realidade é a presença do amor. E nada falta para o amor. Nada o amor tem para encontrar. Não há mais busca. Não há mais qualquer procura. Não há mais qualquer ideia de alguém. Quando a verdade da relação, que é a comunhão com a vida, sendo a própria vida em expressão, está presente. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, tem este propósito. São 2 dias juntos, onde estamos sábado e domingo trabalhando com você. Quero deixar aqui esse convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar destes encontros online. Fora estes encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Estamos descobrindo como romper com esta autoimagem, que vive nesta dependência psicológica de apreciação e de rejeição, que quando é rejeitada se sente triste, com raiva, aborrecida, que quando é elogiada, parabenizada, se sente feliz, contente,